Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde. E a gente vai retomar a nossa última aula a partir da página 19, tá certo? Iniciando aqui a unidade 4, ou capítulo 4. Vai falar sobre as atividades econômicas e os impactos ambientais. Então, toda atividade econômica que a gente desenvolve, né, seja no campo, seja na cidade, ela pode ter impactos ambientais, certo? Ela tem as atividades econômicas, logicamente, que tem as vantagens, né? A gente produz alimentos, tem a tecnologia, gera emprego, faz a economia rodar, né? Porém, há também os impactos ambientais, certo? E é isso que a gente vai estudar nesse capítulo, os impactos ambientais decorrentes das atividades econômicas que podem ocorrer tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. E também a gente vai aprender como esses impactos podem ser evitados. Por quê? Logicamente que essa parte das atividades econômicas, como eu disse agora há pouco, ela é importante, né? Pela geração de emprego, movimentação da economia, né? A produção de alimentos e tudo mais. Porém, há meios de fazer isso sem que haja tanto impacto, há meio de reduzir ou até mesmo evitar esses impactos? Sim, e é isso que a gente vai ver aqui, tá certo? Então, aqui essa primeira imagem, né, que mostra a área urbana de um município, a área rural de um município, certo? Então, mostra aqui alguns problemas, né? Aqui o uso de agrotóxicos, que além de prejudicar a saúde, através do consumo dos alimentos que são produzidos com agrotóxicos, também prejudicam o meio ambiente, né, poluindo esse recurso de água, certo? E aqui também a atividade industrial que está poluindo, a geração de esgoto, né, que está poluindo também esse curso d'água, certo? Então a gente vai ver o que pode ser feito para minimizar, né, e até mesmo evitar esses impactos, tá? Na página 20, a gente já começa com uma atividade. Nós temos um poema de José Paulo Paes. E a atividade vocês vão produzir, por meio de desenhos, a ideia que cada estrofe do poema está falando, né? Então, por meio de desenhos, represente a ideia de cada estrofe do poema. Então, vocês vão é, interpretar esse poema chamado Paraíso, certo? E do lado de cada estrofe aqui, vocês vão desenhar qual que é a ideia que ele está falando aqui. Qual que é a ideia que ele está falando aqui? Vocês vão desenhar aqui. Qual que é a ideia que ele está falando aqui? Desenha aqui. E qual que é a ideia que ele fala aqui? Desenha aqui, certo? Ele adaptou, né, uma música conhecida, nossa, né, cantiga, de roda, de niná, né, enfim. A minha mãe e minha irmã cantavam essa musiquinha para eu dormir, né? Então ele adaptou essa música e fez esse poema aqui, Paraíso, certo? Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se esta rua fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se esse rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem os esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Então é um poema aqui que ele fala, né, que se a rua fosse dele, ele mandava ladrilhar, né, ou seja, calçar a rua, mas para a criança ficar brincando, não para ficar passando o carro, em que muitas vezes ocorrem acidentes, né? Então, o que vocês podem desenhar aqui? Vocês podem desenhar uma rua cheia de crianças brincando, né? De várias brincadeiras aí de rua, pular corda, pega-pega.
E essa estrofe fala que se a rua fosse dele, ele não deixava derrubar as árvores, porque onde os pássaros iriam morar? Então, vocês podem fazer uma rua bem arborizada aqui, por exemplo, né, com vários passarinhos, certo? E se esse rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Vocês podem desenhar aqui um rio limpo, cheio de peixes, com árvores ao redor, certo? E por último, se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças, que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Então, vocês podem fazer uma paisagem aqui, né, que tenha bastante árvores, animaizinhos, certo? Crianças brincando. Né? Então, vocês podem soltar a imaginação de vocês. Então, ele quer um mundo sustentável, né? Um mundo sem tanto carro, que polui também, além de tudo. Um mundo com bastante árvores, né? Lugar para as crianças brincar, para os peixes morar, para os árvores morar, para os pássaros morar também nas árvores, desculpa. Então, bichos, plantas e crianças, né? Seria um mundo ideal para ele, certo? Então, vocês vão desenhar aqui nessa página 20, tá bom? Nesses quadradinhos. Depois, na página 21, nós temos mais uma atividade. Vocês podem responder aqui mesmo, certo? Agora, se não couber, se a letra for grande, aí vocês podem colocar no caderno de geografia. Vocês vão colocar lá, positivo, página 21, letra A. Aí vocês respondem, letra B, responde, certo? Converse com os colegas e professor sobre as questões propostas a seguir. Qual é o título do poema? O título do poema é Paraíso, né? O que a gente imagina como paraíso? Né? O que vocês imaginam como paraíso? Façam esse exercício. O que é um paraíso para vocês? Né? Então pensem aí, imaginem, certo? E depois a pergunta é do que ele se trata. No caso aqui, é o que o autor acha que é paraíso para ele. Né? Então, o poema fala da transformação de diferentes paisagens associadas às alterações no ambiente, como o desmatamento de árvores e poluição de rios. Então, ele fala que se fosse por ele não deixaria poluir os rios, não deixaria cortar as árvores, não deixaria ter tantos carros nas ruas, né? Então, ele fala sobre isso, o que para ele é o paraíso, tá certo? Então, para ele, essa transformação dessas paisagens, né? Elas seriam aí associadas ao não desmatamento, à não poluição, que é o que acontece, infelizmente, certo? Depois a letra C, com lápis de cor verde, pinte as ações que contribuem para a conservação do ambiente. Então, aqui nós temos 3 ações que contribuem para que o ambiente esteja conservado, né? O descarte de lixo, né, no lugar correto, ou você separando esse lixo para que ele seja reciclado, né, para que ele possa ir para uma cooperativa, uma fábrica, uma indústria de reciclagem, certo? E que isso, mais uma vez falando, diminui a quantidade de lixo na natureza e evita de pegar um material da natureza para produzir um novo, porque você vai produzir um outro objeto a partir daquele que seria aí descartado como lixo. Né? Então, a separação e o descarte correto do lixo é muito importante. O plantio de árvores, né? As árvores elas colaboram diretamente para a purificação do ar, elas colaboram para a formação de massas de chuva, né? Eu já devo ter falado isso para vocês. Cada árvore de grande porte transpira cerca de 1.000 litros de água por dia, né? Então, quando ocorre um desmatamento sério na região da Amazônia, por exemplo, ocorre seca, né? Que é um período que a gente está passando agora. Normalmente é um período de seca, só que está mais intenso, mais difícil, justamente por conta do desmatamento, tá certo? Uma boa parte
das massas de chuva, né, de massas de ar úmido que vem para a gente e que traz chuva, vem da região da Amazônia, certo? E aí, dessa forma, com o desmatamento, acaba desregulando, né, essa parte aí, tá? Por isso que é muito importante que a gente seja muito consciente com a questão do desmatamento, todas as pessoas, né? O corte de árvores não contribui, pelo contrário, ele vai contribuir para degradar o ambiente e não conservar, tá? E o tratamento do esgoto doméstico, como eu sempre falo, defendo isso mesmo, é uma coisa que é urgente e necessária, que todos os municípios brasileiros tratem o seu esgoto, né? Faça aquele processo que recolhe o esgoto e que vai para uma ETE, que é uma estação de tratamento de esgoto, passe por todos os procedimentos para devolver a água limpa para o ambiente, né? Aqui normalmente a gente já sabe que infelizmente não existe esse tratamento de esgoto. O esgoto é jogado no curso d'água do jeito que ele sai da nossa casa, né? Infelizmente, e uma boa parte dos municípios brasileiros também são poucos os que fazem o tratamento de esgoto como deve ser feito, tá? A letra D fala de algumas ações que a gente pode realizar no nosso dia a dia para colaborar com a conservação do ambiente. Então, muitas vezes a gente pensa, mas eu sozinho, o que eu posso fazer? Né? Se tem aquele monte de gente lá degradando a Amazônia, se tem aquele monte de gente lá fazendo mineração de qualquer jeito, aí rompe a barragem e acontece todo aquele problema que aconteceu em Mariana, Brumadinho, né? O que eu, uma simples mortal, posso fazer? Sim, eu posso fazer alguma coisa, sim. Muita coisa, aliás. Eu posso não desperdiçar água no meu dia a dia, né? Como na hora de escovar os dentes, eu fechar a torneira. Na hora de eu estar ensaboando as mãos, eu fechar a torneira. Na hora de eu estar ensaboando a louça, fechar a torneira. Só abrir a torneira quando for necessário. Reaproveitar a água de máquina, por exemplo, para lavar o quintal, né? Para limpar a casa, né? Ou até mesmo para bater uma roupa mais suja no tanquinho, né? Então a gente pode fazer esse tipo de coisa, evitar o desperdício de água nas atividades diárias. Não jogar o lixo no chão, né? Nossa, mas eu ando na cidade inteira e não tem uma lixeira que eu possa jogar, então tem que jogar no chão. Não. Você pode guardar aquele lixo no bolso, na bolsa, em qualquer lugar, um papel de bala, qualquer coisa, mas não jogue no chão, certo? Não jogue o lixo no chão. Se não tem lixeira na cidade, não seja inconsciente também. Seja uma pessoa consciente e guarde esse lixo para ser jogado na sua casa a hora que você chegar lá e tiver a lixeira lá para você jogar. Não jogue lixo no chão. Separe o lixo para reciclagem também, faça a separação correta para o descarte, né? Então, tudo isso são atividades aí, ações que são simples e que colaboram bastante para conservar o ambiente, certo? Agora aqui, esse restinho da página 21, eu não vou entrar na matéria em si, isso aqui vai ser a matéria da próxima aula, mas eu já vou dar uma explicada que aí depois a gente já entra na página 22, tá? Então aqui vai falar sobre as atividades econômicas rurais e o ambiente. Então aqui a gente vai ver como que as atividades econômicas praticadas no campo, que são de fundamental importância para nós, né? Para nossa sobrevivência, pois lá há a produção de alimentos, por exemplo, né? Mas que também essas atividades, elas podem causar impactos, né? Então, essas atividades que são desenvolvidas no campo, que aí a gente vê que a produção de alimentos, a criação de animais que fornece não só alimentos, mas também matéria-prima para a indústria, né? A extração de minérios. Então, todas essas atividades econômicas que são praticadas no campo, que são muito importantes para nós,
elas também geram impactos negativos no meio ambiente. E é isso que a gente vai ver aqui, a partir desse tópico das atividades econômicas rurais e o ambiente, certo? Então aqui nós estamos vendo uma irrigação por aspersão e plantação de batatas em Água da Prata. Então a gente está vendo aqui a prática da agricultura, né? Essa irrigação para produção de alimentos, certo? E a gente vai ver também aqui mais para frente a criação de animais, a extração de minérios e quais são os impactos principais de cada uma dessas atividades, tá certo? Hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Continue se cuidando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a Dona Roberta, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Um grande abraço para todo mundo e uma semana abençoada.